Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Pamela. Eu sou a Laiane. E hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento. No episódio passado, a gente falou um pouco sobre a questão da opinião, né? E hoje o tema está um pouquinho relacionado a isso. Hoje a gente vai falar sobre a opinião das outras pessoas sobre outras pessoas, né? Sejam elas públicas ou não. A cultura do cancelamento, né, ela ganhou muita força nas redes sociais. Só que ela não pode ser considerada uma coisa recente, né? A sociedade já tem essa prática de linchar aquelas pessoas que não se encaixam naquele momento ali, naquela cultura, naqueles costumes. Então, a gente tem, por exemplo, né, se a gente puxar um pouco aí na história, a gente tem a execução dos hereges, né, a gente tem apedrejamento de adúlteros, né, a gente tem pessoas queimadas aí na fogueira. E o cancelamento, né, é isso, né, é um linchamento, mas é de forma virtual, né, deixar de apoiar um artista, uma figura pública ou alguma pessoa por conta de suas opiniões e suas posturas. Porque a verdade é que nós todos somos passíveis de errar, né? E essa cultura do cancelamento parece que surgiu para afugentar quem erra, mas não ensina, né? E o cancelamento parece que serve apenas para julgar e lançar um massacre virtual com data de término, como você disse, né? Esse lixamento constante. Só que a gente sabe que isso não funciona. Esses cancelamentos não faz nada além de dar ibope, né? Se as pessoas pretendem que alguma justiça seja feita, não é cancelando o outro que isso será feito. Porque a internet está cheia de gente que foi cancelada e atualmente a pessoa continua com contratos de várias marcas famosas e todo mundo continua seguindo como se nada tivesse acontecido. Então, o que é essa cultura do cancelamento e para que serve, né? E a situação tá tão complicada que qualquer pessoa que se expõe, ela tá sujeita ao cancelamento, né? Se você for parar para olhar os assuntos mais comentados do Twitter, toda semana tem alguém sendo cancelado por coisas sérias e coisas mínimas também. Chega até a ser chato, porque às vezes a informação nem é verdadeira, né? É fofoca. Às vezes é uma questão mal interpretada e as pessoas já estão lá despejando veneno, né, sobre os outros. Então, assim, uma pessoa pública, né, um artista, uma figura pública, ela só não é cancelada se ela vive uma vida maquiada e falsa, né? Porque até quando essas pessoas não se posicionam, elas são motivo de cancelamento. Até o silêncio delas é cancelado. Então, se fulano não se pronunciou sobre um assunto relevante, ele é cancelado. Mas se ele se pronuncia e não está de acordo com o que é esperado, ele também é cancelado. É bizarro, né? A gente teve isso no Brasil um pouco tempo atrás, né? Com um influenciador chamado Felipe Neto, que trouxe uma questão de que todos os influenciadores tinham que dar a sua opinião política. E isso gerou uma onda de cancelamento de pessoas que não pronunciavam gigantesca, né? Sim, né? O problema é que essa atitude de cancelamento ela é movida por esse juízo de valor, né? Essas pessoas que cancelam, por exemplo, nesse caso aí da questão política, elas acreditam que elas estão cancelando em nome de uma boa causa, né? Mas elas acabam sendo muito cruéis em nome do bem, né? Elas podem até estar com a boa intenção, né? Criticando o erro, não criticando, né? Mas apontando o erro ou solicitando esse posicionamento. Mas com a cultura do cancelamento, isso já saiu do controle, né? Promover o bem, cancelando os outros, acaba sendo uma forma de disfarce para despejar ódio. Porque, por exemplo, nessa questão de não se posicionar, nem todo mundo está preparado para emitir uma opinião tão séria, ou não construiu a sua opinião, né, para falar sobre o assunto. Então, assim, são questões e questões. A gente tem casos de cancelamento, por exemplo, por preconceito, mas tem casos aí de atitudes da vida privada da pessoa e a pessoa tá ali cancelando. É muito complicado. É exatamente isso. Essas agressões físicas, racismo, pedofilia, todas as pessoas famosas que a gente já ouviu por aí que cometeram alguma atrocidade desse tipo, a gente viu uma alavanca de hashtag de cancelado no Twitter, como você disse, né? E surge isso e mais nada além disso. Não vimos nenhum deles responder perante a lei. Mas milhares de hashtags continuam surgindo no Twitter. Minha visão é que o cancelamento é um movimento da moda da internet.
e que só funciona para dar mais ibope para quem não teve caráter. E muitas das vezes quem sobe essas hashtags de cancelamento, elas só querem disseminar mais ódio. São pessoas que parece que já estão na espreita, sabe? Esperando o fulano falar alguma bobagem só para começar o mutirão de ataques. E é interessante, né, que a gente tem essa necessidade de apontar o erro dos outros, né? Esse prazer que a gente tem em mostrar o quanto que o outro é podre. Para mim, isso parece muito uma estratégia de defesa, né? Então, para que os outros não possam apontar algum erro ou falha em mim, eu aponto primeiro o erro do outro. Antes que eu seja desmascarada, eu vou mostrar que o outro é pior do que eu. Né? A gente tem até um episódio na Bíblia, né, que o próprio Jesus ele se coloca contra um apedrejamento, que era uma forma de linchamento, né, de cancelamento. E aqui vou fazer um parênteses, né, para falar que a gente é muito eclética, porque a gente fala de Miley Cyrus, de filósofos gregos, de Raul Seixas e agora de Jesus Cristo, e tá tudo bem. Mas o episódio da mulher adúltera, né, que é pega em flagrante e os acusadores estão ali tentando ver qual é a de Jesus, né, frente a uma situação daquelas, eles perguntam para Jesus o que ele tinha para dizer sobre aquilo. Porque na cabeça deles, Jesus tinha que condená-la, né, porque estava na lei que ele tinha que condená-la. E Jesus, né, sábio dos sábios, diz que deveria tirar a primeira pedra aquele que não tivesse pecado. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A gente não está dizendo que preconceitos e determinadas atitudes são aceitáveis. Não é isso que a gente está falando, né? Tem algumas atitudes que são até crime. Se a gente for pensar, por exemplo, em casos de racismo, de homofobia, né, a pedofilia que você falou aí, é óbvio que as pessoas precisam lidar com as consequências do que elas dizem, né, e das posturas que elas adotam diante de alguma situação. Só que, como você já falou muito bem, eu acredito que o cancelamento ele não é eficaz para resolver esses grandes problemas que a gente tem na sociedade. O cancelamento é só ódio. Ele não traz aprendizado nem regeneração. Ele não ensina nada a ninguém. Ele só traz um aprendizado para quem é cancelado. Se aquela pessoa ali, se a figura pública, o seu artista, ele não agir e não falar de acordo com o que seu público espera, ele vai ser alvo de críticas pesadas, ele vai perder dinheiro, ele vai perder contrato, né? Mas são raras as vezes que a pessoa faz uma reflexão sobre seu erro e decide mudar de postura ou repensar sua opinião. Geralmente ele só se retrata para manter os seus seguidores, né? Então a questão não é nem passar pano para quem pisa na bola, mas não faz sentido desprezar alguém ou resumir aquela pessoa àquele erro só. Eu sou contra qualquer comentário que não agrega na internet. Eu sou contra gastar o tempo para escrever na publicação de outra pessoa só para descarregar más energias. E me deixa triste de verdade saber que as pessoas esquecem que do outro lado da tela tá outro ser humano que também erra, né? Como eu disse no início, a gente está passível de erro o tempo todo, mesmo que seja uma pessoa pública. E não justifica apontar os erros da forma que se tem feito, né, hoje em dia. Qualquer pessoa no mundo pode sofrer com um comentário ofensivo. E a gente precisa aprender a cuidar sempre das palavras que saem das nossas bocas e dos nossos dedos. Porque se uma pessoa cometeu um crime, ela tem que responder na justiça. E não é uma hashtag que vai fazer nada, né? Eu assino embaixo. Não, eu assino embaixo o que você falou. E eu acho assim, uma pessoa que faz essas críticas pesadas, né, que só tem raiva, o comentário dela diz muito mais sobre ela do que quem está recebendo esse comentário, né? Tá mostrando só a sujeira que tem dentro dele mesmo. E eu acho assim, mais do que nunca é preciso reconhecer que a gente vive em uma sociedade real, com erros e acertos, com opiniões diferentes das nossas, e que eu não preciso criticar tudo aquilo que eu discordo ou que eu acho errado, muito menos se eu tiver pautado ali no ódio, né? A gente precisa evoluir muito como sociedade, com certeza, precisa mudar vários posicionamentos, várias posturas, mas isso acontece com educação e não com linchamento. E o que é crime, igual você falou, que é crime se resolve com denúncia, não é com um comentário em rede social. Então, deixem aí nos comentários do YouTube o que você acha sobre essa onda de cancelamentos na internet. E até o próximo episódio. Até a próxima. E não nos cancele.